Os primeiros relatos do surf dizem que o esporte foi introduzido no Havaí pelo rei polinésio Tahito, mas em 1778, quando o navegador James Cook descobriu o arquipélago, ele afirmou que já existiam surfistas na ilha. Até o início do século XX, o surf permaneceu em baixa, até conhecer seu pai, Duke Paoa, que manteve o esporte vivo graças à sua persistência. A primeira vez que o mundo ouviu falar do Havaí e do surf foi depois das Olimpíadas de 1912 em Estocolmo, onde Duke ganhou uma medalha de ouro na natação. Duke fez o mundo saber que ele era um surfista e que o surf era o ato de cavalgas às ondas do mar. Após sua vitória, Duke introduziu o surf na América em 1913 e na Austrália em 1915. No Brasil, as primeiras pranchas foram trazidas por turistas. A primeira prancha brasileira foi feita em 1938 pelo paulista Osmar Gonçalves, João Roberto e Júlio Putz, a partir da matéria de uma revista americana que dava medidas e o tipo de madeira a ser usada. Já em 1950, os cariocas Jorge Grande, Bisão e Paulo Preguiça construíram uma prancha que não tinha flutuação, nem envergadura. Em 1962, no Rio de Janeiro, o Sr. Moacir criou uma técnica para dar envergadura aos pranchões. Em São Paulo, Homer Naldinho, com 14 anos, fazia suas madeirites. Atualmente, a Associação dos Surfistas Profissionais, a ASP, é quem regulamenta e traça as diretrizes do esporte. Os maiores surfistas do mundo disputam anualmente o WCT, que consagra o campeão mundial. Vamos continuar a falar mais da história do surf no Brasil. No Brasil, as primeiras pranchas, então chamadas de tábuas ou havaianas, foram trazidas por turistas, como já havia dito. A história começa em 1938, com a provavelmente primeira prancha brasileira, feita pelos paulistas Osmar Gonçalves, João Roberto e Júlio Putz, a partir da matéria de uma revista americana, que dava medidas e o tipo de madeira a ser usada. Ela pesava em torno de 80 quilos e media 3,6 metros. Já em 1950, os cariocas Jorge Grande, Pisão e Paulo Preguiça construíram uma prancha de madeira inspirada nas pranchas de balsa que um piloto comercial americano na rota Havaí-Rio trazia em suas viagens. Não tinha flutuação nem envergadura. Em 1962, enquanto no Rio o Sr. Moacir criou uma técnica para dar envergadura aos pranchões, em São Paulo, Romero Naldinho, com 14 anos, fazia suas madeirites que mediam apenas 2,2 metros, o tamanho das mini models que surgiram somente em 1967, pois as placas de madeirite tinham esse tamanho. Já em 1963, Jorge Bali e Arduino Colasanti começaram a chapear as primeiras pranchas de isopor. Com uma lixa grossa, presa a uma madeira, levavam 2 dias para fazer uma prancha. A referência era uma foto de revista. Em 1964, um ano seguinte, Mário Bração e Irene Sir conheceram os australianos Peter Troy, que trouxe outlines e noções de shaper de seu país. Ainda usava a madeirão como lixa, o relador de coco e a grossa. Mais tarde apareceu o Surf4 importado, mas o bloco ainda era de isopor. Enquanto isso, em São Paulo, Homero fazia as primeiras pranchas de madeira oca, inspirado em pranchões gringos. Em 1965, o Céu Parreiras fundou a primeira fábrica de pranchas no Brasil, a São Conrado Surfboard, no Rio de Janeiro. Parreiras adaptou para o shape uma técnica usada no aeromodelismo. Após colocar a longarina com a curva desejada, usava fio quente para cortar o fundo e o deck acompanhando a curva da longarina. A seguir, cortava o outline e dava o finish. Seus shapers, Mário Bração e Ciro Beltrão, mais tarde Carlos Mudinho, também passou a chapear na São Conrado. É quando em 1970 o surf explode e a moda era chapear a própria prancha. Surgiram então muitos nomes. No Rio, Bocão e Betão, Pepe Lopes e Jorge Prittman, Lipe Dylan, Daniel Freeman, Ricardo Bravo, e mais tarde Henrich Ryden, Heitor Fernandes, Ítalo Marcelo, Gustavo Kroing, Vitor Vasconcelos, entre outros, é claro. Em São Paulo, Guto Navarro, Mauai,
Eduardo Argentino, Twin, Brito, o Mob, Flávio Delaberre, Longarina, Paulo Rabelo, Pascoal, Jorge Português, Jorge Mineiro e mais tarde Almir Salazar, entre outros. É isso, o surf é esse esporte contagiante e que todo mundo que já provou do surf nunca esquecerá.